Bom, então, na última aula, a gente chegou a abordar aqui sobre introdução, né? A gente falou um pouco sobre o que é a geografia bíblica, falamos aqui sobre a introdução aos impérios dos tempos bíblicos, vimos que nós vamos abordar sobre 6 grandes impérios dos tempos bíblicos, falamos também que existiram na humanidade outros impérios, né? Só que na Bíblia você vai encontrar no tempo bíblico, e aí no tempo bíblico é o quê? Desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ter aí 6 grandes impérios. O Império Egípcio, Assírio, Babilônio, Medo-Persa, Grego e o Romano. Então esses são os grandes impérios aí dos tempos bíblicos. E a gente vai falar um pouco sobre a importância da geografia bíblica. Ela é interessante porque, assim, por que a gente fala muito de Canaã, da Palestina? A gente vai ter uma parte que a gente vai falar da Palestina. Pedaço de terra, irmão, que é tão minúsculo, mas historicamente esse pedacinho de terra ele tem uma relevância enorme, porque ele ficava na encruzilhada do mundo de então. Então, a Canaã, ele ficava na bifurcação onde todos os impérios queriam controlar. Então, eu vou começar a desenhar um pouquinho aqui, só para abrir um pouquinho a mente da gente, para a gente compreender por que a gente fala muito sobre 6 impérios da humanidade, né? Porque todos eles têm relação com essa terra de Canaã que ficava no entroncamento, né? Entre a Ásia e a África, e aí quem dominasse aquele pedacinho de terra estava bem, porque aí era um pedágio, né? Você precisava controlar aquela região. Hoje o império é um pouquinho diferente, né? Muda um pouco a questão. Lembra que a gente falou de 3 aspectos, né, que envolvem o império? Econômico, político e territorial. Naquela época o territorial é que se valia mais, porque aí quem conquistasse a terra era o dono da terra. Hoje já não é bem assim que funciona. Existem órgãos internacionais que impedem essa questão de gostei dessa terra, desse pedaço de terra, vou invadir, vou tomar e vai ser meu. Não é bem assim que funciona. Então a gente tem normas internacionais que coíbem essas ações. Falei até na última aula também que teve um governante que quis romper com essa questão, né? Que foi o Saddam Hussein, né? Do Iraque. Ele quis conquistar o Kuwait em 1991, ele invade aquele território e aí ele sofre uma represália, né, de algumas nações, que aí tem a guerra de 91. Ó, tá aqui. O Egito sempre tem, nos desenhos sempre vai ter o Nilo aqui, né? A foto do Nilo. Aproveitar esse mapa depois para falar do Egito. Vou fazer o sinal completo. Então, Canaã, esse caso você vê aqui, vamos funcionar um pouco mais. Canaã ficava nessa região. Mesopotâmia. E aí, Mesopotâmia, vou colocar aqui, ó, alguns impérios que vieram dessa região aqui da Mesopotâmia, tá? Tem a Síria, Babilônia, opa, primeiro, né? Babilônia. E mais lá para cima a gente tem um outro império que vai ser o Medo-Persa. Aí, para esse lado de cá, que é a Europa, a gente vai surgir 2 impérios aqui para a Europa. Que vai ser o império, primeiro, né? O império grego e o império romano. E aí, o que acontece? Aqui o continente africano, aqui o continente asiático. Para se ter o acesso nessa região aqui, né, para quem vinha daqui, era uma rota comercial que tinha que passar por Canaã.
que os impérios tinham um interesse muito grande, porque quem conquistasse aqui tinha acesso ao continente africano. Ali, Império Egípcio, aí, beleza. Então, depois da Palestina, a terra mais salientável, mais comentada, são mais de 700 vezes em que a Bíblia faz referência ao Egito. Tá? É bom você anotar isso. Né? Quando se fala ali, ó, certamente depois da Palestina é a terra mais salientada. Então são mais de 700 vezes em que o Egito, e olha, não é a palavra Egito, tá, irmãos? Mas é a referência ao Egito. Por quê? Você vai ter outros nomes que vão ser atribuídos ao Egito. Como, por exemplo, Misraim. Misraim é a terra do Egito. Só que aí a gente precisa compreender, quando um dos netos aí de Noé, filho de Cão, vai para essa região aqui, é chamado tempos depois de Egito. É uma forma grega que foi nomeada essa região. Então, volto a dizer, é a terra mais salientada da Bíblia, mas não é a palavra Egito, é a referência à terra do Egito. A gente vai ter nomes que vão ser atribuídos àquelas cidades, e aí, quando a gente fala assim, eu vou lá em Caxias, às vezes a gente não usa o termo Caxias, e na verdade a cidade nem é Caxias, é Duque de Caxias. Às vezes a gente diz assim, eu vou descer a serra. Descer a serra às vezes implica em ir em Caxias. Eu vou a Baixada. É um nome que eu dou para Duque de Caxias. Fácil entender. Quando você diz assim, eu vou na avenida, tá claro que vai na avenida ali, na Washington, na Rio Branco, na Barão do Rio Branco? Não, a avenida é o quê? Lá no centro da cidade. Se você quiser, vou lá fora, lá no centro da cidade. Vou lá na cidade, vou lá no centro da cidade. Então, só para vocês entenderem, terra salientada é vários nomes que estão indicando o Egito. Então, o Egito vai ser uma terra depois aí da Palestina, que tem outros nomes também, Canaã, né? Terra dos amorreus, quando a gente vai ver aqui. Então, são vários nomes que são atribuídos à Palestina também. Temos aí vários nomes atribuídos ao Egito. Aí diz aqui o texto, né? Tem alguma coisa da apostila, mas alguma coisa que não tem, né? Os hebreus ficaram, isso não está, acho que na apostila, né? Os hebreus ficaram por mais de 400 anos em solo egípcio, até o Êxodo. Então, existem várias referências e citações aí ao Egito. Né? O povo de Israel que passa 430 anos dentro do território egípcio. Deixa eu só uma relação muito grande com os hebreus, desde Abraão até os dias de Jesus. Há uma ligação entre esses povos. Tá? Pode passar, queridão. Então, a sua formação aí vem de Misraim. Misraim tem um significado. Misraim significa 2 praças fortes. O nome Misraim não tem 2 R's não, né? Misraim. Qual o significado dele? 2 praças fortes. Na linguagem militar, praça é soldado, é guerreiro, né? Pessoal, é um praça, os pracinhas o pracinha ali, né, que chegou agora. Então, os praças são soldados, e aí, quando há referência de Misraim, 2 praças fortes, ou seja, 2 soldados, 2 guerreiros fortes. Isso em alusão ao quê? Pode passar aí, querido. Pode avançar. Há 2 reinos que existiam nessa época.
né? São dois reinos que eram o reino Alto e o reino Baixo Egito. Então, ó, Misraim, dois praças fortes, por causa de quê? Dá uma setinha para cá. Alto Egito e Baixo Egito. Alto e Baixo Egito é a referência desses dois praças fortes. O Alto, estranho, né? Pensar assim. O Alto ficava ao sul e o Baixo ficava ao norte. Mas tem alguma coisa errada, não é? Porque, ó, norte, sul. Mas na nomenclatura dos reinos, o reino do norte era chamado o Baixo Egito. Reino Norte. Ó, vou colocar aqui, ó. Norte e o Baixo. Então, o Alto era sul, ficava ao sul, e o Baixo ficava ao norte. Estão entendendo, irmãos? Pode falar, não estou entendendo. Repete, vou repetir. Eu li a mente de vocês. Ó, então a gente vai ver um mapa da terra do Egito. E aí, esses dois praças fortes eram duas regiões distintas. Uma que ficava ao norte e outra que ficava ao sul. Quem ficava na parte norte, que é a parte alta, que é a parte, perdão, onde ficava a foz aqui, ó. Quem ficava aqui era chamado o reino do Alto Egito. Peraí. Ai, Jesus, esse aqui, ó. Era o Baixo Egito aqui, desculpa. O Baixo. Eu vou te explicar o porquê. Quando a gente. Quem ficava na parte do norte aqui era o Baixo Egito. E aí por quê? Era tudo por conta da posição do Nilo. Quando você tem o Nilo, ele começa na parte alta da África, lá no centro da África, e ele vai descendo ladeira. Então, por isso que quando se chama Alto Egito, está fazendo referência à parte alta da África, que ficava mais lá para o meio da África. Então, ele ia descendo e as suas águas desaguavam aqui no Baixo Egito. Então, a referência de alto e baixo tem a ver com a posição do início do Nilo e do término dele. Então, por isso que há essa referência de Alto e Baixo Egito. Então, ó, Alto Egito fica ao sul do país, é também chamado de Patros. Então, ó, mais uma referência daquilo que eu disse, né, que quando se fala de Egito, Jeremias está referido ao Egito, mesmo citando uma região do Egito. Então, Patros era nesse momento aqui considerado como todo o Egito. Então, Jeremias 44 fala sobre essa cidade. Aparecem duas cidades na Bíblia, No e Noamã, Tebas, a única edificada entre as duas margens do Nilo. Então, em Jeremias, Ezequiel e o profeta Naum citam essas cidades do Egito. Vamos lá? Pode passar aqui mais um slide. O Baixo Egito. Peraí, volta lá, desculpa. Você percebe que assim tem uma coroa. Aquela ali é um tipo de coroa, Carlos. Do Zé Gotinha, né? Então, quando você olhar uma imagem e ver uma foto do Egito com uma coroa parecendo lá uma gotinha, você vai lembrar que assim, opa, peraí, essa imagem não precisa ser muito craque em história. É só gravar essa foto, que assim, toda vez que você encontrar uma foto lá, você sabe, no livro de história do seu filho e tal, vai ver uma imagem do faraó com uma coroa assim, você logo vai identificar, isso aí foi antes da unificação. Porque antes da unificação, cada um tinha um tipo de coroa. E aí você tem essa coroa com uma coroa do rei do Alto Egito. Pode passar. Pastor,
Fala, queridão. A nomenclatura do Alto e Baixo Egito na época era esse mesmo? Alto e Baixo Egito, ou cada um tinha um nome assim, específico? Não, bom, nos livros históricos, assim, eles citam sempre alto e baixo, ou Reino Sul ou Reino Norte. Tá? Vamos aqui, pode. Já passou, por baixo. Então, ó, olha a coroa que era do Baixo Egito. Então, no Baixo Egito, a coroa era diferente. Então, na coroa do Baixo Egito, você tem uma estrutura como se fosse uma cobra saindo ali de dentro daquela estrutura, né? Ficava lá sobre ele. Então, essa é a parte baixa do Egito. Ele já está descendo ladeira, né? Descendo corredeira. Aqui abaixo, Toda essa região do Assuã, não é isso que o texto diz ali? Do Assuã, da primeira catarata do Assuã, vai até lá embaixo, é chamado aí de Baixo Egito. É nessa região que você vai ter o povo de Israel morando, é nessa região que você vai ter as grandes pirâmides, construções do Egito, que a gente vai citar algumas delas aqui, vão ser nessa região aí, do Baixo Egito, né, que é uma região mais próspera. Por quê? Era uma região que tinha... acho que o mapa depois vai explicar. Verde. Hoje, 96% das terras do Egito são improdutivas, é deserto. E apenas 4% dessa terra produz algo. Olha só, coisa, né? 4% de um território é produtivo e 96% é deserto. Só em Israel que eles conseguem reverter essa dificuldade, né? Porque Israel tem outro desafio. Israel é desse tamanhozinho aqui, não é? Minúsculo. Mas a bênção de Deus a gente só pode acreditar a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Mesmo sendo um território limitadíssimo, ainda consegue exportar tecnologia de agricultura para o mundo. Olha só que interessante, né? No deserto tem plantações. No deserto, em meio assim, vai passando areia, de repente, um oásis com plantação de vários tipos de frutas no meio do nada. Eles conseguem, por meio de irrigação, por meio de canalização de água, de pegar a água do mar, de salinizar a água e torná-la produtiva. Israel conseguiu fazer isso. Só que no Egito, a situação é precária. 96% das terras é improdutiva. E não é muito diferente dessa época aqui, 4%. Por que 4%? 4% porque era onde o Nilo passava. Então, por onde o Nilo passava, trazia vida. O que é para a gente hoje prejuízo é horrível, né? Você tem inundações, como teve lá no Rio Grande do Sul, aqui em Petrópolis sempre tem. Para eles lá é vantagem. Porque quando tem inundação, vai acontecer um processo ali natural de sedimentação. O que acontece? A água vai entrando, ela vai ampliando o leito do rio, ele vai aumentando. Depois, quando vem a seca, aquele texto que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque lá em Eclesiastes fala sobre isso, né? O sábio Salomão está falando de um processo natural que acontece lá no Egito. Lançar o pão e lançar semente. E aí o que acontece? Jogam semente nas águas. Quando as águas baixam, essas sementes vão começar o quê? Entrar no solo e vão começar a produzir frutos que vão dar condições para que aquele pessoal viva durante o período de escassez. Então, lançar o pão sobre as águas, que lá em Eclesiastes cita, na verdade são sementes que são lançadas quando as águas estão cheias. Ó, irmão, Deus falando aqui, no meio da prova, da luta, irmãos, lança semente, irmão, porque uma hora as águas baixam. E o fruto dessa enchente vai ser um fruto
frondoso e glorioso. Então, em tempo de tempestade, irmão, não é tempo de reclamar, é tempo de trabalhar. Pega essa manga e vai lançando semente, porque uma hora vai baixar as águas e você vai ter fruto disso. Então, para o Egito era assim: no tempo caudaloso, enchia as águas, depois descia. Vocês vão ver uma imagem ali que eu vou mostrar. Aí a terra estava sedimentada. E aí começava a produzir frutos ali depois que a terra baixava. Eita, isso. Agora desce. Aí eu que falei para os irmãos, ó. Quando você pegar um livrinho de história do filho lá, você tirar onda com ele, você vai falar o quê? Ó, o Alto Egito tinha uma coroa. E a coroa dela é essa aqui, ó. Alto Egito. Aí você tem uma imagem ali, está aproximada, aqui, ó, essa imagem aqui do bottom, aqui, ó, embaixo. Isso, agora desce. De novo, vamos lá. Tá vendo? Quando você olhar ali, uma imagem daquela ali, você precisa ser egiptólogo para entender. Agora você já sabe. Então, era um período em que o Egito ainda não estava unificado. Cada um tinha um reino, era o período dos dois praças fortes. Então, o Alto e o Baixo Egito aqui, ó, uma outra imagem, né? Que a coroa daquele rei era uma coroa diferenciada, uma coroa diferente. E aí, no período unificado, o que vai acontecer? As duas coroas se juntam. As duas coroas estão ali, ó. Um dos templos ali que foi construído, essa no meio aqui, ó, é um templo de... A gente vai estar na apostila de vocês, Abu Simbel. É um templo, assim, espetacular, né? A gente está em geografia bíblica, tá, irmãos? Para quem chegou um pouco depois. Então, Abu Simbel é um templo em que 2 vezes por ano o sol entrava, irmão, num corredor de mais de 40 metros. E ele dava certinho na imagem que ficava no final do corredor. E pasmem, irmãos, era o dia da coroação do rei e o dia do nascimento do rei. Fora de memória, eu acho que eram 2 datas assim. Dia da coroação do rei. Todo ano, como lá chuva era um pouco mais difícil, o sol entrava certinho lá, cálculo preciso. Então, nessa época aqui que Ramsés é o rei ali, né? Nessa região. Então, o Alto e o Baixo Egito ali, ó, você logo vai entender que as coroas estão unificadas. Você viu aí, irmão? Conseguiu entender o que eu estou falando? As duas coroas, perceberam? O vermelho ali da coroa e o branco, né? Aquela do Zé Gotinha. E essa outra coroa aqui é o quê? É o faraó em guerra. Já com o Egito unificado, ele ia com uma coroa diferenciada. Era um general, e aí ele utilizava em tempos de guerra esse tipo de coroa. Bênção, meu querido, pode avançar aí, irmão. Aí houve um rei chamado Menes I, rei do Alto Egito, que numa batalha com o Baixo Egito, ele conquista e ele decide unificar. Para que a gente guerrear se a gente está perdendo? Já estava acontecendo que outros povos inimigos estavam se aproveitando da situação e combatendo. Então é melhor os dois estarem juntos, né, do que um correr para um lado e o outro correr para o outro. Então unificaram ali as forças e se tornaram aí um grandioso império egípcio. Fica claro para os irmãos que império tem uma visão expansionista. A ideia do império é expandir o seu domínio sobre outras terras que não lhe pertencem. O reino é fortificar a sua área. Ele não tem nem tanto uma visão expansionista, mas é uma visão de que ele vai tomar posse daquilo que é dele só. Então, o que é dele, vai tomar e ele vai proteger-se contra as invasões do inimigo. O império tem uma visão expansionista. Pode passar, aqui. Aí a gente tem uma cronologia
E aí você tem são três períodos. Chegaram ali, ó. Qual é o período ali? Vamos falar aqui, para ninguém dormir aí, vamos? Antigo Império. Médio Império, Novo Império. E está tudo lá. Antigo, Médio e Novo. E tem um período pequeno ali, né? Eu vou falar sobre ele. Que é um período de convulsões internas. Então, o primeiro período aí desse império fala de construção das três principais aí importantes pirâmides do Egito. Não vou falar agora sobre elas, porque tem um momento aí próprio para a gente falar sobre a pirâmide de Quéops, Quéfren e Miquerinos, né? Os principais monumentos aí do Egito. Em todos eles a gente tem uma parte que a gente fala sobre eles. Isso vai pincelar só porque é muito assunto e não dá para a gente... Sobre as pirâmides, a gente ficaria aqui uma aula só falando sobre ela, da grandiosidade que é essa obra perante a engenharia, né? Essa construção aí das pirâmides e os faraós adquirirem poder nessa época é o tempo áureo, né, do Império Egípcio. É o tempo dos grandes imperadores. O antigo império, já unificado, é um império que vai se consolidar aí nessa região durante todo esse tempo, ó, de 3.200 até 2.300. Eles vão ser, vou dizer assim, os Estados Unidos do tempo deles, né? Quase 3.200, 1.100 anos. Imagina um império durante 1.100 anos, o Império Egípcio. Então, sem ter ameaças, não era um império forte, um império pulsante, né? Os faraós ali tinham grande riqueza naquela época. E aí, às vezes o que é importante a gente denotar aqui? Que durante essa época, você não tem hebreus morando aqui, tá, amigos? Os hebreus não vão morar nessa época aqui no Antigo Império. E aí, então, a gente compreende que, 1875, ele vai ficar ali no Médio Império. É quando o povo de Israel migra para esse Médio Império. É a reunificação do Império, dominação. A reunificação, quando eu falo aqui do Império, eu posso citar aquela situação de ou não, por que agora aparece reunificação de novo? É porque houve um período de convulsões internas. Então, houve alguns dissidentes ainda que ainda não aceitavam a regência do reino de algumas regiões do norte, outras do sul, e aí houve uma convulsão interna dentro do período egípcio que durou algo em torno de 200 anos ali, que depois foi reunificado. Aí essa reunificação do Império ocorre aí em 2134 a.C. Só que vai acontecer um período histórico ali, que aí se chama o período da dominação Ixa. Ixos. Quem foram os Ixos? Ixos foram chamados de reis pastores. Ixos são semitas. Quem mora lá em Canaã é o que mesmo, hein? Descendente de quem? Cão, né? De Cã. São descendentes de Cão, moram lá no Egito, em Misraim. Misraim, neto de Cão. E agora tem um período em que quem vai governar sobre Cão ali, sobre Misraim, sobre o Egito, é um grupo de povos chamado Ixos, que são semitas. Os semitas vêm da Babilônia, conquistando várias terras, e se deparam com o Egito e eles conquistam o Egito. Com carros, com espadas, com
armas superiores ao que o Egito tinha. Eles dominam aquela região e vão estabelecer uma dinastia de 100 a 150 anos. Os semitas entram ali e vão estabelecer uma dinastia de 100 a 150 anos. E olha que interessante, que nesse período histórico, tinha um jovem que estava entrando naquelas terras, que foi vendido pelos seus irmãos, que chegou ao palácio depois de ter passado por uma temporada na prisão e foi elevado como segundo no trono, Ix, também semita. A história nos proporciona essa questão tão importante, né? Como que José veio a se tornar o segundo no trono? A mesma pergunta eu vou fazer quando a gente chegar em Êxodo no capítulo 1. Como que um rei esquece de um camarada que conseguiu acabar com a fome? Como foi o caso do rei que está lá no capítulo 1 de Êxodo, que diz que levantou-se um rei sobre o Egito que não conhecia a José. Então, como assim, né? Primeira pergunta: como é que José, um semita, chega a ser segundo no Egito? E segundo, como que José é esquecido lá pelo rei que é citado lá em Êxodo no capítulo 1? Então, a primeira pergunta é: por causa de uma coincidência, quem estava no comando naquela época era também um semita. Os reis pastores Ixos dominavam aquela região na época em que José foi para lá. E aí, vendo a capacidade de José, vendo que também ele vinha de origem semita, vem para cá. Ele pega José, né, como consanguíneo, né, semita. E aí, quem são os povos semitas? Você tem todos os povos que vieram da Mesopotâmia. Então, por exemplo, os descendentes de Abraão, não obstante morarem em Canaã, vieram lá das regiões da Mesopotâmia, numa terra chamada Arfaxade. Arfaxade é onde que tinha a cidade de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, que veio dar um filho àquela terra que era chamada Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus, vai até Arã, depois de Arã ele pega a curva e vai para Canaã. E lá estabelece seu povo em Canaã. Mas a origem do povo de Abraão vem de onde? Do outro lado, do rio Eufrates, do lago de Arfaxade, e ele era semita. Perceberam, irmãos? Vocês captaram aqui, ó. Os Ixos estavam no comando e chamam quem? Quem era semita também para governar com eles. E aí ele quer o quê? Expulsar e apagar da história, da memória do povo esse tempo em que houve um rei semita governando sobre o seu povo. Uma vergonha para o Império Egípcio. Por isso que a gente não tem monumentos dedicados, por exemplo, a José lá do Egito. Você não tem monumentos lá. Você não tem referências a José, né? Ou aos seus reis ali, né? Porque José é considerado um traidor para os egípcios. José estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Estava sendo preparado. Vou falar sobre isso. Estou emendando os assuntos aqui. Mas o fato é que no Médio Império ele vai se desenvolver as histórias dos patriarcas em relação ao Egito, tá? Então é nesse momento aqui, então não teve mão de obra hebraica construindo a grande pirâmide do Egito. Então, se um dia você for lá no Egito e ver lá aquela pirâmide de Quéops e tal, e aí alguém disser assim, isso aí tem mão dos judeus aí construir essa pirâmide. Você vai, tem nada a ver, irmão, viaja não. Eu aprendi na geografia bíblica que esse período, os egípcios... Existem vários filmes mostrando que eles estavam construindo, só que eles não construíram. Não construíram.
podem até ter construído, veja bem, outros monumentos, mas não essa grande pirâmide, a pirâmide de Quéops, e a boa parte das pirâmides. Eu não tenho conhecimento de pirâmides sendo construídas nesse período aqui do Médio Império. As pirâmides que tem lá foram todas construídas aí no Antigo Império. Então, não tem mão de obra hebraica. Só vieram a existir judeus aqui no Médio, somente no Médio Império, lá no Egito. Tá? O que mais? Então, a ascensão de José, o segundo governante, eu expliquei por conta dessa dominação íxia, né, que eram os reis pastores, né, ficaram conhecidos assim, porque os egípcios não... a função de criar gado era uma função para escravos, eles não criavam. Já os semitas, a criação de gado, bovinos, era algo normal e natural para eles, era uma função que era destinada para eles. Então, eles são chamados reis pastores, pastores de gado, de ovelhas, portanto, uma ligação direta com os semitas. Tá bom? Tá dando para entender, irmão? Tá complicado? Tá? Senão os irmãos, pastor, tá difícil. Vamos antecipar o lanche, porque o negócio está dando confusão na cabeça, a gente para e a gente dá sequência depois. A parte mais assim, chatinha, né? Mas vai ficar bom, irmão, vai ficar bom, não existe não. Vamos lá, expulsão dos íxoros acontece quando? No Novo Império. E aí, nesse Novo Império, o que vai acontecer aqui? Aí entra a escravidão do povo. Então é aqui que o povo passa a ser escravizado. É nesse tempo agora que vai surgir um novo rei que não conhecia José, que a gente vai falar em Êxodo. Amós I é esse rei que não conhecia José, do capítulo 1 de Êxodo. Então ele vai estabelecer uma dinastia de perseguição ao povo de Israel. Você imagina um povo que havia aumentado de uma forma tão extensa. Você imagina aqui, colocar, vou ter que citar novamente meus irmãos, mas os argentinos, né? Eles gostam do Brasil, eles vêm para cá, e a cada dia eles gostam mais das praias do Brasil. E vai começando a população aumentar de Argentina. Quando você vê, você não tem mais emprego. Os brasileiros não têm mais emprego, porque tem argentino para tudo que é lado. Os serviços públicos começam a ficar em caos, porque tem muito estrangeiro aqui. E aí o que eles fazem? Qual foi a decisão deles? Vamos exterminar com esse povo, vamos acabar com esse negócio, porque não está dando mais não. Vamos escravizar. E aí passa a ser um povo escravizado, né? Um povo que vai do alto, né, de uma pirâmide social, eles passam a ser agora a base dessa pirâmide, escravos. Eles ficavam lá na corte e em um determinado momento, passaram a ser perseguidos, né, por causa de quê? De uma memória muito fresca deles. A gente chegou a essa situação por causa de um semita. Então, o semita não é confiável. Agora vocês vão ser escravos. Eles passam a ser escravos por conta dessa mudança de poder. Essa mudança de poder, você ainda nunca pensou, mas por que antes eles chegaram bem e de repente agora ficaram mal? Por quê? Porque existiram os íxos que governaram aquela terra, subjugaram os egípcios. Você imagina um argentino, o presidente lá, esqueci o nome lá, Médici. Médici. Como? Médici, eu acho que é isso aí, mais ou menos assim. Ele vem aqui, ele é o presidente agora. Ele é o cara presidente dos brasileiros. Então, o que acontece? Eu falo, não, isso é uma vergonha para a gente. Como é que a gente deixou assim essa situação? Já falei muito sobre os íxoros, mas aí a gente tem aqui a discussão deles e uma expansão do império, como propriamente dito aí, de domínio, poder econômico, poder de influência. Eles vão expandindo suas terras aqui durante esse período do Novo Império, até o êxodo judaico. Então é quando Deus ele
a partir desse momento, houve um ladeira abaixo dos egípcios. Então, até então, os egípcios estavam soberanos na terra. E aí, foram mexer com o povo errado. E aí, com Deus errado, né? O povo ainda estava corrompido, o povo ainda estava distante. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. O capítulo 2 de Êxodo fala que Deus ouviu a aflição do povo. Deus viu a aflição, ouviu o clamor daquele povo. E ele interviu contra aquela nação. E aí a gente tem no livro de Êxodo, olha eu de novo falando de Êxodo. Êxodo, é bom que a gente já passa algumas coisas. Êxodo fala das pragas do Egito. Quantos deuses foram julgados ali? 10, mais de 10 deuses. Porque existem algumas pragas ali que eram interligadas, alguns deuses. Por exemplo, quando fala da mortandade dos animais, pelo menos 3 deuses ali foram subjugados. Deus Atos, Deus Hathor, tem um outro deus lá também que foi julgado. Todos ligados à parte de boi, de criação de gados. Então, assim, enfim, vamos lá. Passando, então, aí é o Império Egípcio, aí, ó, que eu falei para os irmãos, ó, 96% do território, amarelinho, o que você entende? Deserto, areia, pó, não serve para nada. E aí a gente tem agora, nas margens do Nilo, o que? Florido, né? Frondoso, verde. Olha o que eu falei para os irmãos, nas margens do Nilo, né? Isso aí é uma imagem que aí é um período, uma região que está seca ainda, né? Apesar de estar um volume ali, ó, mas você pega nas margens ali, quando o rio sobe até lá em cima. E aí quando ele desce, as águas, no período de escassez, a produção está feita, a lavoura está pronta. Então é uma imagem aí que fala da sedimentação aí dessas margens do rio. Pode passar para baixo. Aí tem alguns deuses aqui, mas eram muito deuses, né, que eles seguiam lá. Então eram várias divindades, né, que eles serviam. E a idolatria era algo, a visão deles era para manter o equilíbrio do mundo, era necessário se ter, para que nenhum dos deuses se sentissem ali desprezados, menosprezados. Eles criaram centenas de deuses. Então pense qualquer coisa, o deus da barata, de repente tinha uma barata lá que podia ser cultuada. Porque se tinha para rã, tinha para piolho, né? É possível crer que tinha também algum deus da barata lá. Isso é para nada mais dentro da perspectiva, né, da cosmovisão, da forma deles enxergarem o mundo dos egípcios. Era necessário cada elemento vital para que o mundo estivesse em perfeita harmonia. E para que o mundo estivesse em perfeita harmonia, era necessário agradar a cada um dos deuses. Porque se de repente o deus da rã não fosse adorada, né, de repente as rãs queriam tomar o mundo inteiro. Se o deus dos gafanhotos, que tem nome para o deus do gafanhoto, né, deus dos insetos, era Sebec, né, não fosse cultuado, ele traria um caos para a plantação. E aí, irmão, Deus vai de voadora, as 10 pragas, né, as 10 pragas vão simbolizar o Deus Todo-Poderoso. Falando, ninguém fica na frente dele. E ele se mostra realmente um Deus assim, vingativo contra aqueles que fizeram mal ao seu povo. As pragas do Egito vão revelar isso. Mas existem alguns deuses que eu coloquei aqui, de centenas dele, não dá para colocar um para o outro, até porque assim, é só para a gente ter uma ideia, né? O deus Ra é
é conhecido como Deus da força da criação, também representa a vida e um ciclo de morte e vida. Ele tinha na sua estrutura, né, existe uma palavrinha aí difícil de falar, né? A forma deles era antropozoomórficas. Antropo, homem, zoo, animais. Então era uma forma de homens e animais. Então era uma junção dos dois. Os deuses. Então eles construíram essa pirâmide, não é, irmãos? Que monumento. É um negócio assim espetacular. E a cada tempo que se passa, o Império. Que horas que a gente sai para o intervalo? 3h30? Não é? O balanço na cabeça. É isso mesmo, 3h30. Então vamos dar uma pausa então, porque tem muita coisa também para a gente falar. Mas deixa eu só completar isso aqui, que esse aqui é interessante. Da pirâmide, aí a gente encerra por aqui. As pirâmides foram construídas num período antigo, né? Naquele antigo império. Não havia tecnologia como se tem hoje. Os blocos de pedra daquela pirâmide aí, está escrito, né? Eram 2,3 milhões de blocos em uma só pirâmide, tá? Essa pirâmide que é chamada de Quéops, era o rei Quéops. 2.300.000 blocos de pedra. E aí já é um absurdo de número, né? Aí quando você vê que o bloco médio dessas pedras era de 2,5 toneladas, aí você fala, o que é isso? 2,5 toneladas média do bloco. Chegava um bloco de quase 15 toneladas, que já é uma outra história, porque era deserto ali, né, irmãos? Não tinha pedreira ali naquela região. Então, só para a construção da estrada foram gastos 20 anos para que as pedras chegassem até o local. Foram 100.000 homens trabalhando. A engenharia não consegue explicar como que em tão pouco tempo conseguiram construir aquela pirâmide. Porque no cálculo que se faz para o trabalho que foi feito, era para que em 24 horas tivesse gente trabalhando. Não podia parar. 24 horas. Acabou aqui, já, o outro já pega e já vai, corta pedra, joga para o outro carrega lá para cima. Não tinha condições alguma humanamente. Então, é um desafio para a ciência conseguir entender como é que aquelas pirâmides foram construídas. E até hoje você encontra descobertas, né? Realmente é algo assim, estrondoso, né? Mas é uma das obras assim que ficou durante século, até 1889, quando construíram a Torre Eiffel, era o prédio mais alto que existia na humanidade. E tinha... Como foi colocar aquelas pedras ali? Como foi colocado? Eis a questão, né? O mistério. Que aí é mais fácil a ciência, quando não tem explicação, jogar pro alto, né? E literalmente pro alto. Fala que foi os extraterrestres, porque assim não consegue entender. E olha só, aí tem algo muito pior ainda, né? Pra gente mexer com a cabeça. Irmãos, não é pecado se pensar não, tá, irmão? Então, aqui ninguém, a Bíblia não condena ninguém pensar em outras coisas. Só que tem algumas coisas que quando esbarra com a palavra, a gente fica com a palavra. Só isso. Tem hoje já um estudo de como que subiu as pedras. Né? Como que as pedras subiram. E aí tem através de rampas. E aí as rampas conduziam e aí ela ia sendo encaixada. Também era um avanço científico para a época também. Mas o fato é que tem 3 câmaras dentro da pirâmide. Então tem uma câmara, que é a câmara da rainha, câmara do rei, e aí pensaram durante séculos que tinha acabado. Só que o rei era vivo, né, que sabia que a dependência dele de se manter vivo no pós-vida, que eles acreditavam assim, dependia que seu corpo ficasse preservado. E aí, como o corpo dele era recheado de ouros e tinha um monte de coisa, ele falou, não, vai ter gente que vai querer bagunçar comigo aqui enquanto eu estiver dormindo, né? Eu tenho que arrumar um jeito. O que eles fizeram? O que ele faz?
ele constrói uma câmara secreta, que fica mais de 30 metros abaixo do nível do solo da pirâmide. Faz uma entrada secreta, bem Indiana Jones, né, irmão? Mas tinha uma câmara secreta. E lá estavam os restos mortais do Quéops, né? De preservação de corpo e tal. O processo da mumificação, né? Você vê, José foi mumificado. O corpo de José foi mumificado. Então, eles começavam arrancando as vísceras pelo nariz, né? Arrancavam, tiravam parte, tudo aquilo que iria apodrecer dentro já arrancavam, né? Abriam, tiravam o intestino, estômago, né? E fechavam com ouro, com com fitas de ouro em algumas partes, e aí depois passavam por fora, né? Uma espécie de uma mistura de petróleo com sal grosso, com mais algumas ervas, e eles iam envolvendo, começavam pelos dedos, e ia a mão, daqui a pouco ia tudo, eles eram embalsamados dessa forma. É por isso que quando você vai no Egito, você vê aquelas múmias, eles como que conseguem? 3.000 anos antes de Cristo, quase 5.000 anos, ainda tem lá um corpo lá intacto, né? Assim, estrutura ainda intacta, por causa dessa tecnologia que eles colocaram lá atrás.